A igreja pode se assentar. Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Tessalonicenses, primeiro capítulo. Quero aproveitar e saudar os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos esse privilégio de voltar aos nossos cultos da noite, o que certamente vinha fazendo falta para a nossa rotina dominical, e com a graça de Deus nós podemos estar aqui. Eu quero ler apenas o primeiro verso, depois eu quero orar e nós vamos trabalhar todo esse capítulo de 1 Tessalonicenses. A ideia é que aos domingos à noite, quando eu pregar, eu vou expor a carta de 1 Tessalonicenses, e quando for no culto pela manhã, eu continuarei com a série Cânticos Escriturísticos, Cânticos da Escritura, a qual nós vamos dar sequência no próximo domingo pela manhã. Mas hoje, basta-nos olhar aqui a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vou ler só o verso primeiro, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Vamos orar? Bendito Senhor, é com alegria que nós nos reunimos novamente aqui. Contamos, Senhor Deus, com a Tua bendita e maravilhosa graça, para que as nossas afeições, nossos interesses convirjam em Cristo Jesus nesse momento. Queremos, Senhor Deus, colocar os nossos corações diante da Tua palavra, para que ela ministre a nós e nós aprendamos a como obedecer às Tuas sagradas Escrituras. Sê conosco, Deus, nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, irmão, que Paulo, o apóstolo, ele escreveu essa afetuosa carta aos cristãos de Tessalônica alguns meses após ele ter fundado uma congregação ali. Se você quiser perceber isso mais de perto, você pode ler em Atos 17, os versos também de 1 a 10, e você vai notar a primeira estada de Paulo lá entre esses que faziam parte da Macedônia. E você vai recobrar a história que antecede esse fato aqui, porque o apóstolo Paulo está indo em direção à Europa, e a intenção dele, apesar de ser ir para outro lugar, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, já apartado de Barnabé, aparece em visão um varão macedônio que, em sonho, em visão, fala com o apóstolo, clamando por ajuda. E aí, a partir daí, nasce a igreja da Macedônia. E 3 cartas vão ser endereçadas a essas igrejas. A primeira, a de Filipenses, depois as 2 cartas aos Tessalonicenses. E Paulo, ele escreve com o intuito de confirmar a fé daqueles que, principalmente na confiança dos que morreram em Cristo, e em seguida ele quer instruir esta igreja a respeito da segunda vinda. E é interessante serem esses 2 assuntos, porque é possível que a breve estada do apóstolo naquele local, naquela congregação, porque tudo indica que ele tenha passado ali em torno de 1 mês, por causa da perseguição. O apóstolo não tem tempo para instruir aquela igreja de maneira mais abrangente. E ele escreve a sua carta
a fim de louvar a Deus pela operosidade desta igreja que está cheia de vida. E quando virmos o restante do capítulo 1, é isso que a gente vai poder notar. Mas ele também quer enfrentar diretamente uma companhia de murmúrios com referência à personalidade do apóstolo Paulo, as motivações dele. Isso é notado no capítulo 2. Ele também quer expressar sua alegria e gratidão por causa das boas notícias trazidas por Timóteo a respeito dessa igreja. Isso é visto no capítulo 3. E ele também tenta esclarecer melhor a questão que havia surgido com respeito àqueles que adormeceram. Lá no capítulo 4, a partir do verso 13, é que o apóstolo vai tratar sobre esse assunto. E ele também continua, depois do capítulo 5, falando sobre a questão da volta de Cristo. Apesar de ser uma carta que não segue tanto aquele formato profundamente doutrinário e depois mais prático, o apóstolo Paulo ele trata sobre diversos assuntos que vão mostrando a nós essa carência que aqueles de Tessalônica tiveram por causa dessa brevidade do tempo desses missionários entre eles. Mas há algo que Paulo chama a atenção ao fato de que a nova fé exige um rompimento completo com a conduta imoral que caracteriza o paganismo, que aquela cultura estava imersa, onde a igreja da Macedônia estava presente. E isso nós vamos notar no capítulo 4, quando ele vai tratar de maneira mais detalhada sobre a necessidade da santificação daquela igreja. E é interessante nós notarmos que há um propósito da carta ser escrita. E eu entendo que esse propósito pode ser percebido no capítulo 3, verso 13, quando o apóstolo diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Talvez seja um versículo que resuma bem o que é o foco do apóstolo com esta primeira epístola. Mas o foco da nossa atenção hoje é o que motiva o apóstolo a ser tão afetuoso e pastoral, levando-o sempre a dar graças a Deus por essa amada igreja. Tudo indica que essa igreja ela estava correspondendo ao evangelho de tal forma que essa igreja estava impactando as cidades em sua volta. O que não apresentaram de nobreza como os bereanos, ao receberem as escrituras, investigando ela logo no início, eles apresentaram no seu desenvolvimento ao longo e no início também da sua jornada, a ponto de ser essa carta tão amorosa e prática que o apóstolo Paulo então está escrevendo. O fato é que essa igreja estava cheia de algo que a movimentava com poder para e em direção ao anúncio da palavra e no discipulado de novos cristãos. E partindo dessa compreensão é que eu quero pensar mais sobre uma igreja cheia da graça de Cristo. A igreja que é cheia da graça de Cristo, ela é assim, por isso ela é operosa na palavra do Senhor. Olhe comigo os versos de 1 a 5. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos
diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu quero perceber nesse primeiro bloco, em que vamos dividir em dois o capítulo 1, que Paulo e sua equipe missionária, eles aqui, ao saudarem a igreja com a graça, eles oram com ações de graça por causa do seu trabalho. E, além do mais, eles estão reconhecendo que o Evangelho da Graça chegou em palavra, mas também em poder e em convicção no meio deles. Veja, eu quero começar destacando que a graça do Pai e do Filho está presente em todas as partes da nossa salvação. Da eleição até o modo de vida do cristão fiel. E por isso que, ao saudar a igreja, ele menciona a graça. O apóstolo faz aqui a saudação mais breve e objetiva entre as outras cartas. No entanto, não deixa de declarar a graça em nenhuma delas. Esse é um aspecto que em suas saudações está presente. A graça enfatiza o favor imerecido de Deus, mas também é um lembrete de que fomos libertos da escravidão do pecado. Paulo não quer que esqueçamos em nenhuma de suas cartas que estávamos escravizados pelo pecado, como em Romanos, capítulo 6, versos 6 e 14, ele vai falar. E éramos, por natureza, filhos da ira, como em Efésios, vai deixar bem claro, no capítulo 2, verso 3. E nós precisamos ser recordados que aquela mesma graça que inicia a nossa caminhada é a graça que vai operando em nossas vidas. Mas ele soma nessa saudação a graça, a paz do nosso Senhor. A graça acompanhada da palavra paz nos sugere que o Deus dos exércitos, o Deus da guerra, como notamos lá em Êxodo 15, no cântico de Moisés, no verso 3, assim como em 1 Samuel, que em desafio ao Deus dos céus, Golias é então colocado pelo rei Davi diante daquele que é o Senhor dos exércitos. Esse Deus já não é mais inimigo dos filhos de Deus eleitos para a salvação, como nós notamos em Efésios 2, 14 e 16. Na sequência, após uma breve saudação, os missionários falam que oram sempre com ações de graça. Vemos aqui a graça sendo expressa em gratidão perante o Senhor, porque não depende daqueles que estão correndo, não depende daqueles que têm força, depende da graça operosa de Cristo. Nas contínuas orações dos cooperadores do Evangelho, eles expressam a sua gratidão perante o Senhor. E os motivos da gratidão são claros e firmados em um único fundamento: as provas que a igreja tem dado da sua eleição. É isso que nós percebemos no verso 4. E quais são essas evidências que a igreja tem dado e dá da sua eleição? A primeira delas, que o apóstolo menciona aqui, ele fala da operosidade da vossa fé. Essa palavra operosidade é aquilo que nós poderíamos traduzir simplesmente por trabalho, obra, que é
procedente da fé, como Tiago vai tratar lá na sua carta. Ou seja, essa igreja estava apresentando uma fé que era cheia de obras. Paulo nos informa no verso 8 que eles estavam pregando o evangelho de tal forma que duas grandes regiões foram impactadas, a Macedônia e a Acaia. E por toda parte, diz o apóstolo Paulo, a fé deles estava sendo divulgada. É óbvio que isso não está dissociado das duas outras provas de eleição. Aqui nós estamos segmentando apenas didaticamente. Mas o amor e a esperança fazem parte desse combo que torna essa igreja operosa em sua fé. Mas a fé era tão ampla em seus efeitos que o apóstolo chega a afirmar que não havia necessidade de acrescentar coisa alguma. Todavia, no capítulo 3, no verso 10, Paulo fala do desejo de estar com aquela igreja presencialmente de novo, porque ele desejava reparar as deficiências da fé dessa igreja. Ou seja, não é que eles não tinham o que melhorar na fé deles, mas isso sugere que a graça de Cristo foi tão abundante e compreendida pela igreja de Tessalônica que proporcionalmente eles divulgavam a mesma mensagem que haviam recebido de graça, como está posto no verso 5 e também no capítulo 2, no verso 13. Ou seja, eles propagaram de modo completo as boas obras da graça em Jesus. As boas novas da graça em Jesus. Mas além da operosidade da fé, o apóstolo fala da evidência da abnegação do vosso amor. Graças por causa do amor laborioso desta igreja. O apóstolo, junto com a sua equipe, louva a Deus, ora com ações de graças diante de Deus, por causa dessa fé que apresenta obras. E ele mostra isso falando de uma abnegação do amor. O amor abnegado deles estava sendo praticado não com as palavras que muitas vezes são encorajadas em escritas gigantes, em paredões. Jesus te ama, em vidros de carro. Jesus te ama e eu também. Não, esses irmãos não estavam só falando sobre isso. A igreja estava cheia da obra de amor para com os irmãos. Mas esse amor laborioso, esse amor cheio de expressões práticas, é mais amplo que determinadas obras de amor que poderiam ser mencionadas. Sobretudo, esse amor louvado na igreja era motivado por um amor amado em meio às dores. Preste bem atenção nisso aqui. Apesar deles estarem experimentando as dores da perseguição, e você vai poder notar isso no verso 14 do capítulo 2, essa igreja permaneceu amando uns aos outros, como o apóstolo enfatiza no capítulo 4, versos 9 e 10. Esta é uma igreja que não recebeu o evangelho com facilidade. E por isso o apóstolo precisou sair corrido de lá junto com a sua equipe. Eles precisaram ser escondidos, sair furtivamente. E esta igreja que desde seu início, desde sua plantação, estava sendo perseguida, era uma igreja que estava apresentando um amor abnegado uns pelos outros, tendo suas coisas e seus bens, às vezes confiscados, às vezes sendo impedido por causa de uma prisão. Mas era uma igreja que não estava deixando de cumprir
aquilo que já haviam recebido. A prática da obediência estava em conformidade, em outras palavras, com aquilo que eles já tinham conhecido. Mas o apóstolo, além de falar da operosidade da fé e do amor abnegado, o apóstolo mostra a firmeza da esperança dessa igreja. E a gente poderia dizer que ele está dando ações de graças por esta igreja por causa da paciente persistência na esperança em Jesus. Toda a esperança, querido irmão, ela opera com paciência. A esperança do lavrador de receber a chuva que é antecipada e a chuva que também vai chegar atrasada. A esperança do comerciante pelo retorno de sua viagem para casa. A esperança do herdeiro por sua herança. Mas a esperança do cristão, querido irmão, preste bem atenção, opera com a paciência como fixada em Cristo. Essas outras esperanças que são relacionadas aos nossos motivos ordinários, cotidianos, trabalhistas, repousam sobre as coisas deste mundo, que é visível, inferior. Mas esta última, a esperança em Cristo, é como uma âncora segura e firme, entrando no céu, onde Cristo foi inserido como nosso precursor. Nisso, Paulo os louva e é grato ao Senhor, pois eles davam provas de que, em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio aos apertos, essa igreja resistia pacientemente, esperando por Cristo. Se a ação de graças perante o Senhor é motivada pelas provas da eleição dos discípulos de Cristo, isso se dá porque o instrumento da igreja é a palavra. E é nesse sentido que o apóstolo fala que a palavra da pregação não chegou até eles tão somente em palavra. O verso 5, ele diz, porque o nosso evangelho chegou até vós. E o fato de ele estar colocando uma negativa não significa que ele está diminuindo. Mas ele está dizendo assim, a pregação do evangelho chegou em palavra no meio de vocês. Ele não chegou sozinho. Esse tão somente está relacionado a essa ideia. A palavra não chegou vazia. Mas ele vai dizer assim, a palavra foi pregada e ela chegou acompanhada. E ela chegou acompanhada de quê, irmão? Olha o que o verso 5 diz. Do poder do Espírito Santo e plena convicção. Obviamente que não há como haver vida agradável ao Senhor sem que haja regeneração. Por isso, há a necessidade que o Espírito de Deus venha e faça morada naquele que ouviu a palavra de Deus. E é nisso que nós devemos contar, com essa graça. É crer que é essa graça que vai tornar a palavra da igreja pregada para esse mundo operosa. Porque ele prometeu o Espírito dele. Mas ele fala que ela chegou em plena convicção, plena confiança dos missionários na palavra do Espírito Santo. Veja, pode parecer que foi em plena convicção daqueles que estão ouvindo. Não. A palavra chegou e quem é o sujeito dessa plena convicção é a equipe missionária. Eles estavam ávidos por querer ver aquela igreja formada, aquela igreja sendo plantada. E eles criam que seria
pelo poder do Espírito sendo instrumentalizando a palavra pregada para que aquela igreja pudesse ser cheia da graça de Cristo. Ou seja, a eleição para a salvação tem produzido provas na igreja por causa da eficácia da chamada pela palavra que obtivemos no Espírito Santo. Contudo, não apenas nos frutos da igreja vemos no poder do Evangelho, mas Paulo acrescenta que o modo como eles viveram, nessa palavra aí, procedimento, como eles viveram no meio da igreja, é tal como o poder ter agido na equipe missionária, ou seja, em plena convicção e pelo Espírito de Deus. A igreja é cheia da graça de Cristo e por isso ela é operosa, porque a palavra atua nela no poder do Espírito Santo. É dessa forma, queridos irmãos, que nós devemos buscar o poder do Espírito na palavra. Não devemos tentar buscar compreensões com entendimentos, com posturas persuasivas. Ou a palavra de Deus, ela é a autoridade. E nós cremos no poder dela, ou quando nós falarmos dela, não vai ser percebido pelos nossos ouvintes, como em Tessalônica, que nós cremos que é o poder da palavra, é a autoridade da palavra. Temos que lembrar, da mesma forma que os apóstolos fizeram, eles levaram as pessoas até a palavra que tem autoridade tanto sobre os céus como sobre a terra. É ela quem pode fazer com que pessoas se aproximem com confiança no Espírito Santo. A igreja é cheia da graça de Cristo e por isso, em segundo lugar, é modelo do Evangelho. Os versos de 6 a 10, acompanhe essa leitura comigo. O apóstolo diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja, Paulo enfatiza os efeitos da palavra vivida e pregada no poder do Espírito, na vida da igreja, através do discipulado cristão. Eu quero perceber isso de maneira mais detalhada com você. Ele diz assim: vos tornastes imitadores. De fato, vocês foram tornados, em outras palavras, enfatizando o efeito da pregação no meio deles. Veja, irmão, quando a pregação da palavra ela é efetivada pelo poder do Espírito Santo, pessoas vão se tornar imitadoras de Cristo.
e elas passam a fazer de modo igual. Imitadores dos apóstolos e de Cristo. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Tessalônica. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, por meio da graça derramada na palavra de Deus, essas pessoas começaram a imitar os crentes mais maduros. E aqui há exposto para nós uma sucessão do discipulado. Cristo discipulou os apóstolos. Os apóstolos ali estão discipulando uma nova igreja. Desde seu início. Veja, talvez você pense, foi uma longa caminhada para chegar até a esses procedimentos de discipulado. Irmão, foi 30 dias. Eu não sei se você está entendendo a intensidade disso daqui. E a intensidade não é da equipe missionária. A intensidade é da operosidade das Sagradas Escrituras pregada com fidelidade na quantidade que já haviam recebido. E isso estava fazendo com que regiões fossem impactadas pelo Evangelho. A igreja recebeu com alegria do Espírito Santo a palavra, de modo que isso foi demonstrado em interesse de se parecer com quem se parece com Cristo. Você não tem que chamar ninguém para ser parecido com você. Você tem que chamar as pessoas a serem parecidas com Cristo. Essa é a boa nova. Essa é a caminhada. De tal modo, diz o apóstolo, que vos tornastes o modelo. Ele diz isso. Vocês mesmos se tornaram o modelo. Isso indica o interesse deles de propagar as boas novas. Ele está falando nessa palavra modelo, dizendo que eles se tornaram um tipo, um modelo, um molde para os outros. Quando estive lá no Museu Dona Beija, lá em Araxá, a gente foi apresentado lá naquela excursão que é feita um conjunto de telhas coloniais. E aí a moça lá que vai apresentando, ela explica. Só, essa telha colonial, ela é feita com um molde. E o molde era a coxa de um escravo. E a partir daquele molde, todas as outras telhas vinham sendo fabricadas. A ideia aqui é sobre a pureza do evangelho que nós precisamos pregar. O molde é o mesmo, o tipo é o mesmo. E quando nós pregamos com a mesma fidelidade, pessoas, pequenos cristos vão sendo produzidos no discipulado. Independente do tempo, irmão. Independente do tempo. A perseverança da igreja foi demonstrada exatamente em não perder de vista a missão de ser e fazer discípulos, a qual recebeu dos apóstolos, que por sua vez receberam de Cristo, mesmo em meio a muita tribulação. E o apóstolo diz, porque de vós repercutiu a palavra. Através da igreja, a palavra foi soada, ela foi emitida. Marcados pela palavra de Deus, eles a passaram para frente. Você percebe? No discipulado, que começa com o evangelismo, não tem nada de novo, não. Passar a palavra para frente. Como que na corrida de revezamento. Passa o bastão. Passa a palavra à frente. E o apóstolo ainda diz que proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ou as pessoas contam de que modo nós, os apóstolos, vivemos no meio de vocês quando falam do que tem acontecido com vocês.
E qual foi o impacto do discipulado dos apóstolos na vida da igreja? Veja se tem novidade aqui. Os apóstolos estão, então, pregando o evangelho no meio dos Tessalonicenses. Essa é a igreja que só foi em aproximadamente 30 dias que eles passaram ali discipulando aquela igreja. É um processo bem inicial. E a partir disso, esses irmãos, com esse evangelho que eles já receberam, eles estavam produzindo novos discípulos, com o mesmo modelo que eles receberam. E aí o apóstolo diz assim, a gente está podendo falar da fé de vocês, porque a gente ouviu, ela chegou até nós. E a gente já sabe como chegou até vocês. Então, efetivamente, porque estão falando exatamente o que a gente viveu aí no meio de vocês. É isso que está repercutindo nessa igreja. Só que aí ele fala assim, sobre esse impacto que as pessoas estão em volta notando naqueles irmãos e que está mostrando que o modelo, o tipo do evangelho, de fato, foi pregado para eles. Porque eles deixaram os ídolos, se converteram a Deus e eles fazem isso de maneira incrível. Ele diz assim, deixando os ídolos, eles pararam a prática de toda sorte de idolatria. O povo grego, idólatra, cheio de mitologias, cheio daquele panteão de deuses. Eles começaram a abandonar as suas práticas idólatras. Mas ele diz que não apenas deixaram ídolos, eles se converteram a Deus, ou seja, eles se voltaram para Deus. Para quê? Para o servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu filho. E a maneira como o apóstolo escreveu isso aqui fala para nós que eles fizeram isso continuamente e ativamente, indicando que o processo de discipulado, de tornarem eles um tipo de pequenos cristos, foi efetivo. Um mês de pregação do Evangelho. Isso mostra, queridos irmãos, que a igreja ela só é efetiva na sua missão com a graça do nosso Jesus. Não é com o nosso potencial persuasivo. Não é com as nossas estruturas. Não é com os nossos métodos bem ajustados e alinhados. Nós precisamos contar única e exclusivamente com a graça de Cristo, porque é desde o início até o fim da nossa estada aqui nesse mundo que nós devemos contar com a graça do nosso Cristo. O Evangelho da Graça impactou a vida da igreja de tal forma que eles viviam em conformidade com o Evangelho, deixando ídolos, voltando para Deus e aguardando a volta de Cristo. Ou seja, o dia do Senhor passou a ser um dia especial para essa igreja. Uma igreja cheia da graça de Cristo. Ela vive na expectativa da volta de Cristo, por isso ela labora. Em meio às muitas turbulências da vida, nós também devemos procurar em Cristo ser como os de Tessalônica, perseverando na missão de ser discípulos e de fazer discípulos. Por isso, irmãos, eu quero concluir dizendo que uma igreja cheia da graça de Cristo que nós desejamos ser, nós precisamos ter a palavra do Senhor como o centro da nossa agenda. Eu e você não podemos apenas dizer que cremos na palavra de Deus e não demonstrarmos isso em obras. É o que Tiago vai falar claramente. A palavra de Deus ela não pode ter chegado fielmente ao teu coração tão somente por palavra.
Mas ela chegou, eu quero me lembrar, com o poder do Espírito. E eu não sei se você está entendendo isso. Significa, querida igreja, que aquele que é o autor das Sagradas Escrituras, ele não está ao teu lado quando tu está lendo a Bíblia. Ele está dentro de você. Nunca, na dispensação anterior, era desse modo tão profundo e tão abrangente na antiga aliança. É na nova aliança que o nosso Cristo diz: se vocês guardarem os meus mandamentos, eu virei e farei morada, junto com o Pai, em vós. É o Deus vivo, o Deus das Escrituras, operando pelo poder do Espírito, fazendo com que você seja transformado de dentro para fora. Então, deixa eu lhe encorajar a se aproximar das Sagradas Escrituras, que foi confiada a você. Você recebeu a palavra do Senhor. Creia que a mesma graça que operou no início é a graça de todos os dias. Ela não é uma graça apenas para momentos extraordinários da tua história, mas é exatamente esse poder do Espírito que já está operando em você e em mim. O problema está nos nossos olhos. O problema é que nós, muitas vezes, nos deixamos ser guiados pelas nossas vistas carnais. Mais na expectativa dos frutos do nosso trabalho, mais na expectativa na formatação de uma vida que nos esteja agradável conforme as nossas intenções e motivações carnais, do que aquilo que a própria palavra de Deus já nos dá. A deleite, querida igreja, em depender do Espírito de Deus ao ler a sua palavra, em ler e buscar diligentemente se alimentar a sua fé em Cristo, mesmo em dias maus. Mesmo em dia que as suas emoções estão viradas de ponta cabeça. Mesmo em dias turbulentos. Não se desapegue da palavra. Mas há algo ainda que eu preciso falar. E que é consequência desse primeiro ponto. Precisamos estar em dia em nossa intimidade com Cristo, dentro dos nossos quartos, para apresentarmos bons frutos fora dele. No meio esportivo, isso é traduzido na seguinte frase: você joga como você treina. Se você treina sempre bem, voando, não tem dia mal. No dia do jogo, você vai apresentar bons resultados. Mas aqui é muito mais do que o que o ambiente esportivo pode nos falar. Porque nós não contamos com a nossa disposição. Nós não podemos contar com as nossas habilidades, com as nossas capacidades. Nós devemos contar com estarmos sendo habitados ricamente pela palavra do Senhor, que vai nos levar a proclamar esse evangelho com fidelidade. Você quer anunciar o amor de Cristo em tuas ações, palavras e pensamentos? Experimente e viva o amor de Cristo na sua intimidade, através da sua palavra. E, em último lugar, o poder da graça de Cristo na igreja é manifestado em persistência. Eu e você somos tentados a nos agarrar com os nossos velhos ídolos. Eu e você somos tentados a, ao invés de nos voltar para o Senhor, nós nos voltarmos para aquilo que é nosso antigo modo de viver, que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai dizer que nós não devemos mais andar como os gentios.
Mas eu e você precisamos estar bem alertas em deixar os ídolos do nosso século. Há, certamente, querida igreja, uma tentação ao sairmos por aquela porta de nós deixarmos as meditações que aqui estão postas, estão sendo trazidas para nós, como algo que pertence somente ao momento do culto. Não! Essa palavra, ela precisa ecoar, ser emitida através de você. O que é que tu estás fazendo com o sermão que tu estás ouvindo dominicalmente? O que isso tem produzido em você? Mais do que isso, queridos irmãos, nós temos a palavra do Senhor em nossas próprias mãos. Nós temos lido lá na nossa casa um pequeno devocionário de Joel Bitt, que é uma série sobre a rocha. É algo extraordinário. E ali tem inúmeras histórias. E a lição que nós mais vemos os nossos filhos ouvindo todos os dias através desse devocional é eles perceberem que no tempo que nós estamos hoje é de um privilégio ser igual, mas isso nos torna mais indesculpáveis. Porque o acesso às Sagradas Escrituras é ilimitado para mim e você. E as historinhas, muitas vezes, elas contam sobre a dificuldade de regiões não terem uma Bíblia para que as pessoas pudessem lê-la. Está parecendo que por causa da facilidade, nós estamos nos tornando obesos espirituais. Sedentários. Não podemos cair no engodo desse século, em que passou dali, virou segunda-feira, corre. Querido, quem dita a tua agenda? A palavra do Senhor. E certamente, rompendo com os ídolos do nosso século, nós vamos progredir em servir a Deus, em nos apegarmos àquilo que tem valor para a eternidade, em aguardar pacientemente também o nosso Cristo Jesus voltar. Isso se expressa não apenas em observar o domingo como o dia do Senhor, mas o dia do Senhor é um treinamento para que eu e você passemos o resto da semana com os nossos corações consagrados em uma única expectativa. Ele vai voltar. Essa é uma expressão de rompimento com a idolatria no nosso tempo. Quem dita a sua agenda é a palavra do Senhor. Por isso, querida igreja, do início ao fim, conte com a graça de Cristo, para que eu e você, como igreja, nesses próximos dias, experimentemos ser uma igreja cheia dessa graça. O que vai fazer a nossa igreja ser operosa não são as estruturas, mas é nós crermos na palavra. Começou a boa obra, ela vai completar. Vamos orar, entregando ao Senhor os nossos corações, pedindo a Ele que nos ajude em Cristo Jesus. Talvez, após uma palavra dessa, você também precise, como eu, renovar a sua fé, seu amor, sua esperança em Cristo. E não como quem faz um novo compromisso, mas quem volta ao compromisso que Cristo não abandonou em nenhum momento.
de continuar derramando a sua graça sobre a sua igreja. Peça ao Senhor que lhe ajude a guardar essa palavra e a viver em conformidade com ela, pela força do Espírito Santo. Ó bendito Cristo, a tua palavra, ela é quem nos exorta, quem nos educa, quem nos repreende, e é ela também quem nos encoraja a vivermos a justiça que Cristo já nos trouxe, já nos entregou, já nos revestiu. Por isso nós queremos te rogar, querido e amado Cristo, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que nós vivamos, Senhor Deus, cheios da tua graça. Vamos começar essa semana os nossos evangelismos de maneira corporativa. E nós queremos, Senhor Deus, contar com a tua graça. Não para termos os resultados que nós queremos, mas para que a palavra do Senhor seja emitida, soada, e ela produza todos os efeitos que o Senhor pré-ordenou para ela. Ó Cristo, não a nós, mas que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que o Senhor nos socorra na nossa falta de fé e nos faça mais operosos na tua palavra, por meio da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos,